Quando você vê uma pessoa da terceira idade jogando dominó, xadrez, fazendo palavras cruzadas, pode até pensar, esse povo está perdendo tempo. Mas, na verdade, eles estão investindo nesse tempo livre. É isso mesmo, manter o cérebro ativo é super importante. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli, que hoje vai falar de terceira idade em vez de crianças, né? Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, diz que mente sempre mexendo é o que traz bom resultado, né? Isso, na verdade, tem até uma área de estudos, né, que é a neurociência, que estudou um pouco mais sobre isso e teve um desmembramento aí desta área, né? Hoje em dia nós temos um tipo de exercício que é a neuróbia, que é um exercício exclusivo para o cérebro, né? E a neuróbia pode ser utilizada não só por crianças, por jovens adultos, né, como também pode ser utilizada para idosos. E a gente percebe que os idosos que fazem o uso dessa ferramenta nova da neurociência e que é a neuróbia, eles estão tendo muitos progressos e muitos avanços no que se diz respeito à mente, ao raciocínio lógico, à imaginação, né, à memória, então tudo isso aí. Isso que eu citei agora ajuda, mas como é que é a neuróbia? Sim, a neuróbia são exercícios cerebrais, né? Então, da mesma forma como a gente precisa mexer o corpo, o cérebro também precisa ser exercitado. Então, quando você faz uma atividade física, na maioria das vezes você ativa muitos sentidos. Você fica com raiva, você fica com dor, você olha para os instrumentos, né? Você lembra, você tem sentimentos, você tem memórias, né? Então, a neuróbia, ela tenta trazer também todos os sentidos para essas atividades. Então, por exemplo, você é acostumado a ir ao supermercado por um caminho, que é mais perto da sua casa, que é mais fácil, etc. Pela técnica da neuróbia, se você escolher um caminho diferente para chegar a esse mesmo local, seria uma atividade que te traz raiva, você vai pensar outras coisas diferentes, você vai enxergar coisas novas, que vai produzir sentimentos variados em você. Então, a neuróbia é isso, é você utilizar coisas corriqueiras de uma maneira diferente para ativar todos os seus sentidos e, consequentemente, o seu cérebro também. Seria o famoso sair da zona de conforto? Isso. Então, você, por exemplo, você se vestir, sabe, começa sempre me vestindo pela calça, senão pela camisa, etc., né? Então, troca a ordem. Ou, se não, tentar olhar as horas no relógio, sabe, o relógio analógico, aquele de ponteiros, pelo espelho. É muito difícil a gente enxergar ao contrário. Então, tudo isso. Ler o livro, em vez de começar pelo começo e até o final, lê de ponta cabeça, sabe? Do final para o começo. Ou senão você pega uma página e lê do final para o início e tenta descobrir alguma coisa. Quando você está na fila do banco, por exemplo, lembrar daquilo que aconteceu ontem na sua família, ou alguma coisa que você viu há uma semana atrás, sabe? Então, tudo isso são exercícios que te trazem memórias, né? Consequentemente, provocam sentidos diferentes e, então, exercitam o seu cérebro. Agora, de quando em quando tem que fazer isso? Tem que fazer todo dia? Isso. Como é que funciona? O importante é que se faça sempre, que tenha uma rotina de exercícios. E como não existem ferramentas específicas para isso, é claro assim que existem exercícios específicos que algumas clínicas oferecem, né? Mas a gente pode fazer, como eu disse, mudando rotina, pensando em coisas que aconteceram no passado, lembrando daquilo que eu tenho no meu escritório, aquilo que eu vi em tal lugar, né? Então, tudo isso é exercício que eu posso realizar em casa, no momento em que eu estou sem fazer nada, que já serviria para exercitar. O pessoal fala muito, se eu exercitar bastante o cérebro, eu posso evitar ou retardar, por exemplo, doenças como Alzheimer, é verdade? Isso, até isso, porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai acabando com a funcionalidade do nosso sistema nervoso central. Essas atividades promovem, então, com que os meus neurônios, que são as células que formam o meu cérebro, né, continuem trabalhando, continuem fazendo sinapse, que é o que acontece, que é o que vai sendo perdido quando a pessoa desenvolve o mal de Alzheimer, por exemplo. O pessoal fala também muito de andar de ré. Isso, andar em casa, sabe? Então, eu quero ir até a cozinha. Então, eu vou do meu quarto até a cozinha de ré, né? Então, todas essas atividades são bacanas. Ou senão eu posso ler um livro aleatório, ler um jornal e encontrar palavras aleatórias e tentar relacionar essas palavras com alguma coisa, com alguém da família, sabe? Procurar alguma semelhança. Então, são várias atividades que eu posso fazer que possibilitam esse tipo de exercício. Se o pessoal dá uma pesquisada na internet, vai encontrar, É só colocar neuróbia na internet, né, que vai encontrar várias atividades como essa.
até contar, sabe? Contar objetos. Olha, quantas coisas vermelhas eu tenho aqui nesse ambiente. Então, esse simples fato de você contar essas coisas já está ajudando a exercitar o cérebro. E o ideal é começar com que idade isso? Então, desde pequeno, né? Quanto mais cedo for colocada em prática essa rotina de exercícios cerebrais, melhor vai ser a questão do raciocínio lógico, da memória, né? Então, do funcionamento em geral do nosso sistema nervoso central. E aí a gente no dia a dia, por exemplo, aí nessa faixa aí, 30, 40, 50 anos, seria legal todo dia fazer alguma coisinha assim? Sim, alguma coisa. Pega uma foto, vira a foto de ponta cabeça e tenta procurar as coisas que você, né, assim, tenta se lembrar daquilo que você viu na foto normal. De ponta cabeça, você tenta localizar esses objetos. Então, tem várias atividades que a gente pode fazer. E se fizer cada dia um pouquinho, com certeza vai ter aí muita melhora no seu sistema nervoso central. E dá para a gente sentir isso, mensurar isso? Ou é só com o tempo que a gente vai percebendo que houve um ganho? Então, é com o tempo e com a qualidade dos exercícios. Não adianta nada eu começar com exercícios fáceis e continuar para sempre com esses exercícios fáceis. Eu preciso superar os fáceis e ir progredindo, né, evoluindo a questão da dificuldade, né? Esses caça-palavras também ajudam? Sim, ajudam. Só que é aquela coisa, né? A gente não pode comprar sempre o caça-palavras do fácil, né? Precisa evoluir. E uma atividade só não está fazendo neuróbia, sabe? Eu preciso variar. Então, hoje eu faço caça-palavras, amanhã eu faço sudoku, no outro dia eu procuro sombras variadas, né? Porque tem também as atividades de encontro e a sombra, né? Então, essas atividades são ótimas. Cada dia é um tipo. Quem já está com, por exemplo, Alzheimer detectado, por exemplo, pode fazer melhor ou daí já não adianta mais? Pode fazer, né? Só que a gente não tem assim, estudos de que isso resolva quando a doença já está instalada, né? Quando a gente já percebe os sintomas da doença. Porque assim, se você observar o cérebro de uma pessoa que não tem Alzheimer, o cérebro ele é cheio de reentrâncias. A pessoa, quando adquire o Alzheimer, né? Quando desenvolve essa doença, o cérebro ele vai ficando liso. Por que ele vai ficando liso? Porque ele não é exercitado, ou seja, vai perdendo sinapses, os neurônios vão ficando inativos. Então, o cérebro vai ficando lisão, sabe? É o que acontece, então, quando a pessoa tem Alzheimer, quando ela não exercita o cérebro. Um fato legal para a gente comentar é que na Segunda Guerra, quando eles faziam experiências com as pessoas, né? Com quem eles pegavam na guerra lá para fazer experiências com os corpos, eles abriram crânios e estudaram o cérebro de motoristas de táxi de Londres, por exemplo. E esses motoristas eles tinham um cérebro cheio de reentrâncias, muito mais do que se comparado a donas de casa, por exemplo, com a mesma idade. Olha só. Sabe? Isso porque eles exercitavam, né, procurando sempre novas rotas, novos caminhos diferentes quando pegavam os passageiros, né? Então, esses estudos aí, eles vão sendo cada vez mais desenvolvidos, né, para que a gente melhore aí a qualidade de vida. Puxa vida, obrigada pela participação, viu? Agradeço muito. Imagina.